irmãos sabem que durante as vezes que eu venho pregar aqui na igreja, eu tenho falado a respeito dos salmos de peregrinação, salmos de subida, e hoje o salmo de hoje é o Salmo 125, que vai falar a respeito da proteção que produz segurança. Há uma história muito interessante narrada no livro de 2 Reis, que eu não sei se os irmãos conhecem, capítulo 6, especificamente uma história relativa ao profeta Eliseu. Diz o texto bíblico que o rei da Síria resolveu fazer guerra contra Israel. E então ele fez as suas estratégias, preparou tudo, só que Deus revelou de antemão quais eram os planos do rei da Síria. E Eliseu, o profeta, foi e avisou o rei das coisas que Deus revelou milagrosamente a Eliseu. Eliseu foi lá e contou para o rei de Israel que a Síria estava planejando um ataque e seria assim e assado. E ele, então, da mesma maneira, aconteceu uma vez, diz a Bíblia que aconteceu 2 vezes. Toda vez que o rei da Síria planejava alguma estratégia, Deus revelava a Eliseu, Eliseu ia lá e contava para o rei de Israel, e o ataque era frustrado, era descoberto. Israel não agia da forma como a Síria pensava que fosse agir, e isso foi frustrado. Aconteceu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e o rei falou assim: tem gente traindo, temos que pegar esse impostor, ver quem é esse delator, quem é esse traidor que está no nosso meio. Foi quando alguém falou assim: não se trata de um traidor, mas Deus está revelando ao profeta que revela ao rei de Israel os nossos planos. E o rei da Síria, ao invés de falar assim: nossa, um milagre, Deus está por Israel, eu vou então abandonar isso. Não, o que ele fez? Falou assim: mandou tropa, cerca e mata esse homem, mata esse profeta. Cerca a casa dele. Em que cidade que ele está? Aí falaram onde era a cidade, e o rei da Síria planejou então fazer o cerco e cercou. E isso ele fez à noite. Ao amanhecer, o servo de Eliseu acorda e vê as terras e a cidade cercadas pelas tropas da Síria. E fala assim: estamos perdidos. A casa caiu. Agora não vai dar para nós. E aí, então, ele vai correndo avisar Eliseu. E Eliseu, então, fala assim: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E aí o servo volta, olha, mas cadê os que estão conosco? Eu só estou vendo os deles. E aí então Eliseu ora para que os olhos do servo fossem abertos. Então o texto diz que os olhos dos servos foram abertos, e ele viu coisas espirituais que até então eles não estavam enxergando. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor deles. E o fim da história é muito interessante, mas eu não vou contar para você, para que você fique curioso e leia o fim da história. Porque a minha intenção é parar aqui nesse momento. Porque eu quero falar a respeito do Salmo 125. E eu espero que a minha mensagem de hoje traga o mesmo efeito aos irmãos que trouxe aquele servo. Que os olhos dos irmãos enxerguem as coisas espirituais e não temam, pois maior é o Deus que te protege do que os problemas que te afligem. E isso é o que ensina o Salmo 125. O Salmo 125 é um canto de confiança de quem acredita na proteção de Deus e por isso se sente seguro, né? Vamos ler o Salmo 125? Acompanhe a leitura comigo, está na tela, você pode acompanhar. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas que permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre.
O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade aos que te fazem o bem, aos que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. O Salmo 125 nos aponta de forma muito clara duas visões a respeito da vida daqueles que confiam em Deus. A primeira visão é de que a proteção de Deus para com os seus é eterna, é próxima e traz segurança. Estabilidade àqueles que nele confiam, que não se abalam. Esse é o primeiro pensamento dos Salmos, versículos 1 e 2. E um outro assunto que o Salmo fala com clareza é que Deus limita o poder do mal e um dia vai dar fim ao mal e aos malfeitores. Versículos 3, 4 e 5. Primeiro nós vamos falar então sobre os versículos 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião e não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Jerusalém era uma cidade que era cercada por montanhas. E essas montanhas, elas serviam de proteção àquela cidade. E aquela vida urbana no mundo antigo era muito perigosa. Tinha muitos assaltantes, prontos para atacar, prontos para tentar derrubar a cidade, tomar a cidade, enfim, fazer daquele lugar, o seu reino. E a vigilância constante era um pré-requisito que aquelas nações tinham que ter, e Jerusalém não era diferente. Ela vivia cercadas, e até hoje Jerusalém é uma cidade que não deixou de ter guerra desde o seu nascimento. E as cidades precisavam de sistemas de defesa complexos, extensos e que fossem seguros. Dependia de um esforço imenso criar muros, né? Construir fossos, abrir fossos. E apesar de nós estarmos vivendo, 3.000, 4.000 anos depois de Jerusalém, nós ainda vivemos assim, com uma necessidade tremenda de segurança. As vossas casas estão cercadas de grades e de dispositivos de segurança. Os nossos carros precisam de alarme. Os nossos países precisam de fronteiras vigiadas. Nós construirmos armamentos pesados, bélicos, e tudo em nome de segurança. Porque parece que a vida em 3, 4, 5.000 anos, 6.000 anos, não mudou. Porque essa insegurança, esse é um processo que muito mais é um processo pessoal do que um processo político. O mundo externo é apenas uma extensão daquele mundo interno que nós vivemos. Então ainda temos necessidade de segurança. E nós vivemos ainda num mundo que é hostil, tanto quanto eles viviam naquela época. Desnecessário dizer que a falta de segurança é expressa pelo medo, e o medo fruto do pecado. Que foi que Deus respondeu quando Deus perguntou para Adão: onde estás? Vocês lembram o que foi que Adão respondeu para Deus? Adão, onde estás? O que ele respondeu? O que ele respondeu? Tive medo e me escondi. Começa ali uma coisa que nunca deixou de nos acompanhar. Uma sensação de insegurança e uma sensação de medo que eu e você temos todos os dias. Ah, mas moramos num bairro melhor. Só quem faz parte de um grupo da Vila Romana sabe como nós vivemos num bairro inseguro, com gangues de bicicleta, com assaltos, assassinatos aqui.
na nossa esquina. E agora nós temos também a necessidade de segurança. Eu e você temos necessidade de segurança. Vivemos num mundo cheio de medo e de insegurança. E Deus é um lugar de segurança. Deus é seguro, para onde a gente vai se esconder. Prontos a nos ajudar quando precisamos dele. Mas enquanto nós vivemos nesse corpo limitado pelo pecado e com as suas deficiências, nós vamos ainda assim viver a luta entre a confiança de que Deus é nosso porto seguro e o nosso medo. O medo, da maneira como nós vivemos hoje, ele não é totalmente ruim. Se você vivesse completamente sem medo, você se colocaria de muitas formas em perigo. E o medo, ele, de alguma forma, ele te preserva. Você pensa assim, eu preciso procurar um médico porque eu posso ficar doente, eu preciso tomar cuidado quando eu mexo com fogo, porque você tem medo de se queimar. Então o medo, ele é também alguma coisa que nos protege. Mas se nós dependermos do nosso medo, pensando que isso será a nossa fonte de proteção, nós vamos deixar de viver. Nós vamos viver trancafiado com medo de tudo. E o medo é um dos maiores pecados que o ser humano pode ser. Cantar o Salmo 125 é um modo dos cristãos desenvolverem a confiança e banir a insegurança, enfrentando honestamente as inseguranças típicas que nos assolam e nos colocam no nosso devido lugar. Nós não estamos sozinhos. Deus está ao nosso redor. O exemplo que o Salmo usa é assim como os montes cercam Jerusalém. Enxerga Israel, enxerga judeu. Assim como a cidade que você ama, ela é cercada de montes. Deus cerca a sua vida e cuida de você. Ele te protege. Faz a sua parte, mas tenha segurança de que você está cercado pelos montes. Tenha certeza que assim como os montes cercam Jerusalém, Deus cerca você de agora e para sempre. E dessa forma, a proteção de Deus para com os seus é eterna. Desde agora e para sempre, Deus vai proteger você durante toda a sua vida. Desde o momento que você nasceu. Desde o momento em que nasceu a Lorena, Ele está cuidando dela e protegendo ela pela bênção de fazer parte do povo de Deus. Deus protege o senhor Samuel desde o momento que ele nasceu. E deve ter quase a minha idade. E Deus tem nos protegido. Deus protege a Elisete e cuida dela dia a dia. Dessa forma, a proteção de Deus, ela é inabalável. Como o monte de Sião, a proteção de Deus nos torna inabalável. Mas quem de vocês aqui é honesto o suficiente para dizer, eu confio em Deus e a minha fé é inabalável? Quantas vezes a nossa fé é abalada? Quantas vezes nós nos olhamos nas nossas impossibilidades ou nas circunstâncias que nos cercam e pensamos assim, não sei se eu confio tanto em Deus ainda. Mas a nossa confiança é inabalável, a nossa fé é inabalável. E eu tenho certeza que aqueles que são mais velhos vão poder testemunhar que estão aqui e passaram por muitas dificuldades. Mas o Senhor os trouxe até aqui. E se está até aqui, Irvana, Natanael, eu, o Alcindo, Marlete, Samuel, Pastor Silas, todos nós que já temos uma caminhada de anos e anos, estamos aqui ainda para louvar ao Senhor, apesar de todas as dificuldades que passamos. Foi porque a nossa fé é inabalável, apesar das circunstâncias fazer com que a gente pense que muitas vezes ela pode ser abalada.
Quantos de nós passamos e estamos passando por doenças complicadas, mas a nossa fé em Deus é inabalável, porque nós confiamos no Senhor e o cuidado dele vai ser agora e para sempre. E o maior motivo pelo qual a nossa fé é inabalável é porque Deus limita o poder do mal na nossa vida e um dia ele vai dar fim a todo o mal. E essa é a nossa esperança. E vai dar fim a todo o mal e fim aos malfeitores também. Né? Versículo 3, 4 e 5 diz o seguinte: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem bem, aos que têm o coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará castigo aos malfeitores. Haja paz em Israel. A palavra cetro dos ímpios simboliza a autoridade, governo. E ele está dizendo aqui que a palavra-chave desse texto é assim: o cetro dos ímpios não prevalecerá. Essa é a palavra-chave do pensamento desses 3 versículos. Há abalos, há circunstâncias, há dificuldades, mas a promessa de Deus é que esse abalo, vindo de mal ou de malfeitores, vindo do mal ou do diabo ou de pessoas usadas pelo diabo, ele não prevalecerá. Em algum momento, Deus cancelará esses propósitos malignos na nossa vida, na vida da igreja, na tua vida, e Deus vai cumprir os propósitos que Ele tem para nós, para a nossa igreja, para a nossa vida. Deus vai cuidar. Agora, olhando para Israel, Israel foi um povo que muitas vezes esteve cercado, né? Foi Faraó, foi Nabucodonosor, foi o rei da Assíria. Alguns deles foram desterrados, as tribos do norte foram levadas em cativeiro, a tribo do sul foi levada para cativeiro. Eles foram oprimidos por esses povos, foram oprimidos por Roma e os seus césares durante muito tempo. E, no entanto, aquele povo, em meio a todas essas opressões, cantava todas as vezes que eles iam adorar em Jerusalém: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A fé de um povo é igual à tua fé, que mesmo tendo passado e passando por vários problemas, você está aqui, com fé colocada no Senhor. Para uma pessoa de fora, pode ter parecido que grande parte do tempo os domínios dos outros povos dominaram sobre Israel, mas para eles, no interior deles, no coração deles, eles sabiam e cantavam que o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a vida deles. Eles tinham confiança no Senhor. Que a opressão tinha um prazo de validade, ia acabar, e a opressão na sua vida, a dor na sua vida tem um prazo de validade. E o povo cantava, Salmo 125, crendo que apesar da opressão, Deus estava no controle. Deus está no controle da sua vida, da minha vida. Deus permite que a opressão aconteça, mas o perigo e a opressão nunca são demais para a fé. Vocês conhecem o texto? 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte, talvez fosse legal o Mauro tentar encontrar 1 Coríntios 10, 13 e colocar para ficar aí na tela e você acompanhar comigo, mas é um texto conhecido. O mal é sempre temporário, Deus sabe dizer basta. Deus impõe limites ao mal para proteger a integridade dos seus. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse comum aos homens. Outro texto vai dizer, não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podeis suportar. Antes,
quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, que toda a tentação que passamos são humanas. Aquelas coisas que acontecem naqueles filmes mágicos, de dragões, o mal, o diabo, querendo abocanhar tudo, isso não acontece, porque Deus limitou o poder do mal. E limitou até hoje. As tentações que você passa são humanas. O mal são humanos. O mal é causado na sua vida pelo diabo sussurrando no seu ouvido e você dando brecha. O mal é causado na sua vida pelo diabo sussurrando na vida do outro para que ele haja o mal na sua vida. Mas essas tentações são humanas, causadas por você ou por outros. E o que Deus está dizendo é que Ele está de olho no que está acontecendo na sua vida e nada do que não for possível para que a sua fé suporte vai te causar dano. O poder do mal é limitado. Somos tentados, mas Deus mesmo nos dá a possibilidade de não cair nessa tentação. Sabe por quê? Porque Deus sabe o limite da sua vida e o limite da minha vida. Então, meu irmão, se você se sente desanimado ao ver a injustiça prevalecer, lembre-se, Deus está no controle. Ele não vai permitir que os ímpios dominem para sempre. Persevere no caminho da retidão, sabendo que Deus vai honrar sua fidelidade. Deus vai honrar a sua fidelidade. Persevere no caminho da retidão, sabendo que Deus vai honrar a sua fidelidade. A confiança no Senhor não nos isenta da opressão dos inimigos, mas nos garante estabilidade e confiança, justiça e paz. Deus está ao seu redor. Aquele texto bíblico que está aberto na mesa de muita gente, Salmo 91. Salvo engano, estou achando que é esse, hein? Podem me corrigir, né? O anjo do Senhor habita ao redor daqueles que nele confiam. É isso? Salmo 91, é? Ou errei? Deu branco, às vezes dá, é velhice. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente, descansará. E qual que é o texto desse que eu falei? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Alguém lembra? Nem eu, nem ninguém? Está na Bíblia, tá bom? O Senhor está à sua volta, à sua direita, cuidando da sua vida. Deus constantemente. Aí achou, tá vendo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. A sombra do Todo-Poderoso. Obrigado, Mauro. Essa é a confiança que nós podemos ter. A nossa vida não é isenta de opressões. A nossa vida não é isenta de inimigos. Às vezes, inimigos gratuitos. Você pensa assim, poxa, querendo fazer o bem, querendo ajudar. Essa pessoa vem com essas pedras, né? Querendo ajudar a pessoa, e aí eu só recebo apenas coisas contrárias, o mal. Mas, irmão, confie. Enquanto nós estivermos na nossa vida, vivendo como seres humanos, a mortalidade da carne, enquanto nós estivermos vivendo o pecado no nosso corpo mortal, como disse Paulo, muitas vezes, a coisa certa que a gente gosta de fazer, a gente não faz. E assim também os outros que estão conosco. Enquanto isso, nós vamos vivendo, confiando de que um dia Deus dará cabo a todas essas coisas. Quando Ele voltar.